Estas minhas linhas têm por objetivo uma aproximação, ainda que perfunctória, às ideias estéticas fundamentais de Adriano Suassuna. Não cabe, nos limites desta reflexão, um trabalho de exposição detalhada da concepção estética de Suassuna. Faz-se, no entanto, aqui uma espécie de lugar de convívio intelectual com os traços essenciais da teoria estética de Suassuna, aqueles que, sobretudo, convocaram a minha atenção dialogante. Essas ideias estéticas fundamentais de Adriano Suassuna estão expressas no seu livro Iniciação à Estética, publicado pela editora universitária da Universidade Federal de Pernambuco, cuja escrita compreende o ciclo de vida do autor entre 1956 e 1973, constituindo o resultado das lições que durante anos proferiu ao lecionar, desde 1956, a disciplina de Estética no Centro de Filosofia e Ciências Humanas daquela Universidade. Na introdução à obra, ele explica o plano didático que seguiu na sua organização, a que, intencionalmente, subordinou as próprias determinações inventivas, decidindo-se por um livro que unisse a traça conceptual da sua visão em estética com a função do manual para estudantes, assim sacrificando ao didatismo uma obra que fosse inteiramente autoral, pessoal e criadora, como ele diz. A função didática não faz, contudo, que perca de vista a exposição do seu modo de ver próprio, que domina o colóquio com os autores, doutrinas e correntes que cita, por via, inclusive, da confrontação de ideias e que faz oposição. Dos autores citados, dois abordam, Aristóteles e Kant, inclinando-se Suassuna para o primeiro, o que, de certo modo, justifica desde já o acerto que a sua teoria estética é de bases realistas e objetivistas, antiformalista e antissubjetivista, embora seja necessário acrescentar cuidado a este acerto, procurando a essência desse realismo e o que seja o seu objetivismo estético. Um problema é preponderante no seu espírito: saber se o belo, pelo qual as coisas belas são belas, ou pelo qual o juízo estético se diz ser juízo do belo, existe ou não existe no objeto. Trata-se, por outras palavras, de saber se o belo é apenas o resultado do jogo de faculdades ou predisposições da subjetividade, ou se é algo mais do que isso, estando implicado como essência, parcela ou estrutura do objeto dito estético. Sabemos qual foi a resposta de Kant a tal problema na crítica de faculdades de julgar, onde o filósofo formulou a ideia de que a beleza é, e agora cito Suassuna, de que a beleza é uma construção do espírito de quem olha para o objeto, como acertadamente o próprio Suassuna diz. A fuga do objeto para o sujeito e o transcendentalismo com que de forma extrema Kant rodeia o juízo sobre a beleza, implicando na exclusão de qualquer determinação do objeto e seu influxo sobre a faculdade de julgar, levam Adriano Suassuna a acusar Kant de ter tornado, diz, impossível qualquer julgamento das obras de arte, pois que, se a beleza é uma construção subjetiva, os objetos propriamente ditos não são mais belos nem feios.
não é possível fundar no objeto qualquer decisão sobre o feio ou o belo, designar esta ou aquela obra de arte como verdadeira arte ou arte feia, má arte, para excluí-la do universo estético. A relatividade do juízo estético torna-se uma realidade, transformando o julgamento da obra de arte num exercício exterior ao objeto estético e fundado apenas no gosto de uma subjetividade. Adiante, Suassuna desce ao cerne da estética kantiana e ausculta-lhe o problema mais grave, que tem a ver com a distinção do juízo estético do juízo de conhecimento, que Kant efetivamente separa, designando o primeiro como subjetivo e totalmente fora de uma ordem de objetividade. Essa separação faz colocar a interessante questão, que não pode ser resolvida nos pressupostos do kantismo, se não haverá no objeto condições aptas a suscitar o livre acordo das faculdades cognoscitivas. A resposta positiva à questão nunca poderia ser dada em contexto de transcendentalismo puro, implicando uma óbvia negação de Kant por admitir-se que há alguma coisa do objeto que se sintetiza na apreensão subjetiva, donde a beleza como resultante de uma concomitância das condições do objeto e das condições do sujeito. Este caminho poderia ser o de um compromisso entre o objetivismo e o subjetivismo, ou uma espécie de ideorealismo estético, em que a ideia e o real procedem por síntese, sendo esta síntese o propriamente estético, simultaneamente pelo sujeito e reconduzido ao objeto. Adiante, Suassuna não navega, porém, nas águas de um tal compromisso e pode até dizer-se que procura de forma intencional situar-se além de Kant por um recuo ao velho realismo de filósofos como Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, encaminhando-se para um procurado objetivismo em arte e em estética, segundo o qual o belo existe in re na realidade dos objetos. A sua apreensão subjetiva do belo não consiste no julgo livre das faculdades do sujeito, havendo sempre na apreensão a marca do objeto. Suassuna entende por aí fugir à relatividade kantiana do juízo de gosto. A teoria de Suassuna mantém-se assim dentro do tradicionalismo estético de tendência realista e objetivista. Aliás, ele insiste em afirmar no seu texto que leva em conta, escreve, a força dos critérios tradicionais, respirando assim a sua iniciação à estética, uma espécie de saudade por esses critérios tradicionais. Contra o subjetivismo estético ou contra um formalismo em arte, ele não tem pejo em autonomiar-se realista. Para o seu realismo, a arte é designada em termos de, expressões dele, faculdade criadora, dirigida pelo intelecto integral, no que ele tem de puramente racional, mas também e principalmente no que possui de luminoso e puro, de obscuro e subterrâneo. É importante esta passagem. A arte é faculdade criadora, dirigida pelo intelecto integral, no que ele tem de puramente racional, mas também e principalmente no que possui de luminoso e puro, de obscuro e subterrâneo. Na alusão a um intelecto integral, adivinha-se a confluência do aristotelismo escolástico, designadamente o veiculado por Maritain, o neoplatonismo, o deveio plutirista. Dirá mesmo que para si, cito, a beleza é uma luz do ser, do objeto,
uma luz que dança sobre a harmonia, para usar as palavras de Plotino. E conclui: no caso da arte, a imaginação, através do subconsciente espiritual e ativo, na noite criadora de vida pré-consciente do intelecto, imprime ao objeto estético, quadro, poema, romance, uma fulguração, uma luz, para usar a expressão de Jacques Maritain. A estética realista de Suassuna, nas determinações mais supremas, embora nunca verdadeiramente desenvolvidas num texto documento, culmina numa versão mística da beleza ou numa cosmovisão tocada pelo esplendor do belo, que tem muito a ver com os traços típicos do seu caráter de criador é arte. Ele completa aqui o périplo do cânon realista ao afirmar o seguinte: e é esta luz que o espírito do contemplador reencontra, captando-a deleitosamente na fruição da beleza. Como decorrência, se a beleza é uma propriedade do objeto, é nos objetos que formam o vastíssimo campo estético que deve ser estudada e pressentida a essência da beleza. É a única maneira de reabilitar os direitos da inteligência, recolocando a estética dentro de seus princípios realistas e objetivistas, o único modo de lhe dar dignidade como província do pensamento dentro do campo de atividades e especulação da filosofia. Termina a citação. A outra característica do realismo que Suassuna gosta de sublinhar é a relação da estética com a filosofia. Não só nota na contemporaneidade a tendência, embora cautelosa, para religar a estética à filosofia, como ele próprio luta por estabelecer a ligação, já que a principal missão da estética filosófica estaria, na sua expressão, em penetrar o real e pressentir a essência da realidade. É um dado histórico a pulverização da relação da estética com a filosofia, tanto pela constituição de uma suposta estética científica nascida depois de Kant, quanto pelo surgimento de diversas ciências a querer penetrar o fenómeno da arte, como, por exemplo, a psicologia, a psicanálise e a sociologia. O regresso da estética à filosofia parece, a Ariano Suassuna, o caminho mais certo para ser prosseguido, que efetivamente realiza nesta sua iniciação em estética, refletindo no sentido da constituição de uma estética filosófica, acreditando que só na religação dos campos da estética e da filosofia se obtêm, diz, os fundamentos capazes de firmar o conhecimento ante as variações do gosto e a chamada relatividade do juízo estético. A sua estética filosófica emprega a palavra arte no sentido lato de dom criador ou espírito animador, significando ao mesmo tempo o conjunto de todas as artes, incluindo-se entre estas as artes plásticas, as literárias, mas também o cinema, a poesia, o teatro e a dança, a que dedica considerável atenção, sobretudo no problema que visa da hierarquia das artes e das fronteiras entre artes. Ele anuncia a unidade do estético pela ideia da beleza, ideia que presida um universo que se caracteriza por manifestações plurais, as várias artes e as várias essências determinativas desta ou daquela arte. A filosofia da arte é, para Suassuna, o núcleo da estética. Ele tem presente as considerações de Bergson, que adverte que, enquanto na natureza a beleza é encontrada por acaso, na arte é deliberadamente procurada e realizada, motivo pelo qual se justifica que a filosofia da arte deve ser o núcleo da estética. A relação da estética com a filosofia e o regresso da estética à filosofia significam determinar como fundamento filosófico, diz, as fronteiras da beleza
e, consequentemente, pressentir a sua natureza, seguindo aqui um caminho que ele próprio classifica como realista, objetivo e transcendental. Já vimos que não há aqui qualquer compromisso entre o objetivismo e a estética clássica do subjetivismo transcendentalista do kantismo. O transcendental do que Sussman fala tem a ver com as condições do sujeito enquanto artista e enquanto espectador da arte. Diz, por isso, que o verdadeiro pensamento objetivista e realista não descura os aspectos psicológicos da beleza, nem sequer a colaboração do contemplador para a efetivação total e completa da obra de arte, nem ainda escreve, rejeita no espírito humano aquelas zonas obscuras e subterrâneas das quais brotam as intuições talvez mais importantes para o luminoso e puro conhecimento. Ora, prossegue ele na rota da justificação do realismo em arte. O verdadeiro realismo não esquece a natureza transcendental da beleza e o caráter inesgotável e profundo do real. Palavras de Sussman. Como tal, exalta de Aristóteles a contribuição que considera mais importante, ter tentado Aristóteles uma definição objetiva da essência da beleza, e cito, do ponto de vista realista, portanto, definição objetiva da essência da beleza por Aristóteles, do ponto de vista realista, e sem recorrer a outra coisa para explicá-la que não o próprio objeto. Prossegue dizendo que o realismo empreende a revelação da própria essência das coisas, não sendo a beleza senão uma propriedade do objeto. A estética realista de Sussman admite que a arte, na sua atividade criadora, segue certas normas. Daí também a importância do ofício, da técnica e da sua aprendizagem a par da forma. Distingue no campo estético os primeiros princípios axiológicos e abstratos e as normas da arte. Os primeiros ficam numa posição abstrata, afastados da aplicação artística. As segundas são práticas, concretas e determinadas, embora se deva também e, sobretudo, não esquecer a função da imaginação criadora, ligada à intuição da forma, a expressão dele, sendo a forma a alma da arte, a sua parte espiritual, aquilo que define como característico a obra de arte e que é, de certo modo, também a presença da originalidade do autor na obra. A menção de uma formalidade da obra de arte, por sua suma, a par da ideia de ser o universo da arte ou do exercício da imaginação criadora, introduzem o realismo do esteta brasileiro no problema do realismo mimético. Apesar da defesa da mimese aristotélica, que não deve ser confundida com a imitação estreita e servil do real, ele propõe-se, contudo, abandonar em estética e filosofia da arte o conceito de imitação, pois considera, como ele escreve, não existir motivos suficientemente fortes para manter uma palavra que causa tantos equívocos no campo da arte e no da estética. É evidente que a arte, diz-nos o autor de Iniciação à Estética, não imita a natureza, motivo pelo qual a teoria da imitação deve ser precisada como diz teoria da recriação ou da transfiguração. A arte não imita a natureza, ela a recria e transfigura. A arte, escreve noutro momento, não imita o real, antes, continua a dizer, parte de elementos reais que, na imaginação do artista, são remanejados e recriados para a criação de um novo universo, no qual a criação da beleza não é a preocupação exclusiva, mas é, sem dúvida, o objetivo principal a ser atingido pelas artes. E finalizo no outro ponto. A arte é
mais um depoimento do mundo contido numa outra realidade transfigurada. A ideia da arte como uma transfiguração do real irrita de algum modo a demiurgia da imitação, chamando a atenção para a atividade da imaginação criadora, embora uma teoria estética realista e objetivista como a de Suassuna, por respeitar em extremo a identidade ontológica da beleza, não se liberte de forma decisiva da demiurgia em arte, exatamente por causa do cânon realista de que a imaginação não é verdadeiramente criadora do real, mas transfiguradora. Este é um problema típico das estéticas e teorias da arte realistas, faltando-nos, sobretudo, como falta a Suassuna, uma crítica da linguagem da arte e do mundo linguístico da obra de arte como engendrador de sentido. Uma ontologia da arte deverá ser, em primeiro lugar, se não o seu lugar único, uma ontologia da linguagem da arte do mundo da obra, esse mundo onde tudo é criado e onde tudo se decide. A linguagem é o verdadeiro meio da transfiguração, mas de uma transfiguração do real que não é correlata do real de que a arte parte, mas que é o próprio real manifestado e a manifestar-se como e em criação. Também a Kant faltou o exercício crítico de uma filosofia da linguagem e de uma ontologia do mundo da arte, deixados muito longe, mercê do seu transcendentalismo. Adiante, Suassuna remonta aos pós-kantianos a definição da estética como ciência do estético, já que o estético passou com Kant a abranger duas categorias, o belo e o sublime, não sendo mais a estética coincidente com o tratamento do belo e passando a designar o campo geral da estética. Entretanto, outras categorias, além do belo e do sublime, deram entrada na estética, como o trágico, o gracioso, o risível, o humorístico, etc. Passando-se, no juízo de Suassuna, a reservar-se, cito, o nome de belo para aquele título especial caracterizado pela harmonia, pelo senso de medida, pela fruição serena e tranquila. O belo, chamado clássico. Fim de citação. O que aqui acontece é o fracionamento do universo estético, do qual o belo passa a ser uma de entre outras categorias. No fundo, deixa de ser o característico do universo estético, não? Suassuna assinala as inconveniências da definição da estética como ciência do estético, alertando para o facto de ser uma tautologia e não dizer nada afirmado. Não contesto que, no ponto de vista histórico, ele tenha razão em proceder a essa crítica. A posição revela outra, a do próprio Suassuna, que quer substituir à ciência do estético uma teoria geral da beleza, considerando o estético não como estético puro e simples, mas como o universo da beleza, reconhecendo com isso que não é mais possível definir o universo estético por recurso ao belo, exatamente por incluir a estética no seu tratamento categorias não consideradas tradicionalmente ou definíveis no recurso à essência do belo, como o risível, por exemplo. Nas suas reflexões sobre Aristóteles, Suassuna destaca 8 categorias da beleza, de que 4 estão ligadas à harmonia, o gracioso, o belo, o sublime e o trágico, e as restantes ligadas à desarmonia, o risível, a beleza do feio, a beleza do horrível e o cômico. Quando Suassuna analisa as diversas categorias da beleza, ele acrescenta ainda o dramático, distinguindo-o do trágico, que se liga a assuntos transcendentes ao invés daquele, e integrando no risível o cômico e o humorístico. O campo da estética, abarcando diversas categorias,
põe também como pertinentes a elucidar as questões principais de uma metafísica da beleza e as questões que diretamente se relacionam com as suas categorias fundamentais. Isto leva-nos ao interessante problema da unificação do campo estético. Quando define a estética como a filosofia da beleza, Ariano Suassuna dá ao conceito de beleza uma extensão, o conceito de beleza, não o conceito de belo. O conceito de beleza, uma extensão de forma a englobar todas as categorias, incluindo o belo, ficando este, o belo, e cito, reservado àquele tipo especial de beleza que se fundamenta na harmonia e na medida em que é fruída serenamente. Ou seja, ele encara o belo pelos critérios estéticos clássicos. É o belo clássico. Ele próprio diz que não se podem confundir sob a denominação do belo, que só desperta sentimentos agradáveis e serenos na sua fruição, outros tipos de beleza, como, entre outros, o trágico, cuja fruição é misturada de sensações de terror e piedade, segundo Aristóteles. Assim, a arte, diz, não realiza somente o belo, mas também o cómico, o sublime, o gracioso e outras categorias da beleza. A tentativa de unificação do universo estético por recurso a uma generalização da ideia de beleza não deixa, contudo, de levantar algumas questões sensíveis. Como se pode unificar o campo estético através da noção englomadora de beleza, quando o belo, que é o que define a beleza como beleza, é designada como uma categoria a par de outras categorias? Estas são categorias da beleza porque o belo está presente nelas ou não? Mas o belo é o belo clássico da fruição prazerosa e não pode definir o trágico, o risível, etc. O que é a beleza sem aquilo que a define como sendo a beleza, se dela se separou o belo? As dificuldades que assinalo não são resolvidas por Suassuna. Ele teria de ter dado uma definição não clássica de belo. A integração das antíteses do belo no campo estético é problemática pela extensão de significado da beleza, que cobriria o campo do estético, mas que parece impotente para dar uma percepção unitária desse campo, justamente porque o belo não se mistura com as outras categorias, nem é chamado de defini-las. Há aqui um paradoxo. Então, talvez o mais correto fosse regressar à tautologia da fórmula de ser a estética, a ciência do estético, compreendendo-se assim, sem tautologia, as categorias como estéticas, mas não necessariamente referenciáveis ao belo e, portanto, à beleza. Outra dificuldade do seu pensamento tem a ver tanto com a hierarquia das artes que encontramos no quinto livro de iniciação à estética, quanto com as fronteiras entre as diversas artes. Falta à sua hierarquia uma mais clara definição do princípio hierárquico que explica a disposição objetiva que se segue: escultura, arquitetura, pintura, música, dança e mímica, literatura e artes do espetáculo. Mas mais grave parece ser a atitude que melhor atende às fronteiras entre as artes do que à reciprocidade de diálogo e até fusão entre elas. Suassuna ignora o fenómeno da influência recíproca das artes, o que me espanta, porque ele praticou isso nas artes práticas, na relação das artes práticas com a literatura. Mais grave, dizia, parece ser a atitude que melhor atende às fronteiras entre as artes do que à reciprocidade de diálogo e até fusão entre elas. Suassuna ignora o fenómeno da influência recíproca das artes e, sobretudo, a mestiçagem da arte, quer dizer, a fusão de elementos, de materiais e técnicas entre artes e campos de arte, quando a obra de arte se apresenta mista. Finalmente, e já no remate das minhas observações, convém chamar a atenção para o facto
E o critério realista de Suassuna é exprimir-se menos à vontade nos universos da arte não figurativa. Os seus exemplos são, aliás, forjados no campo do realismo e servem grandemente à arte realista ou à arte que tem esboços de relação com ela. Suponho, em grande parte, que o autor de Iniciação à Estética viveu no preconceito da superioridade do figurativismo sobre o abstracionismo, sobretudo quando nota. E se a pintura abstrata é mais pura do que figurativa, esta, a figurativa, é mais humana, rica e variada, possibilitando um campo muito maior à invenção e à imaginação, que pode, inclusive, dentro de um quadro figurativo, reservar trechos idóneos à ornamentação realizada através de formas puramente abstratas. Muito obrigado pela atenção.